Bom dia, boa tarde, boa noite, meus preciosos amigos. Aqui a gente fala de segurança eletrônica, fala de pseudofilosofias, empreendedorismo, inteligência artificial, conteúdo muito bacana. E às vezes a inteligência artificial bate em umas ideias que são a LGPD. E hoje está aqui conosco quem? Quem está aqui conosco? Fábio Matos. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, Fábio. Isso é o que dá, né? Tomes iguais. Eu costumo dizer que é Fábio ao quadrado, né? Isso. Fica bonito. Seguinte, Fábio, eu fiz sacanagem aí, ó. Quem tá assistindo o vídeo tá vendo o teu nome ali e o LGPD meio colorido. Porque tem gente que diz que é o LGPD que é mais. Que é mais, isso. Mas o que é essa porra dessa LGPD? Opa, ó, São Paulo quer falar com a gente, atendo? Tá dentro da LGPD? Eu posso, ó, vamos trazer a câmera aqui pra mim. Olha aqui, pessoal. Spam suspeito. Já vamos começar por aqui. É bom que ele avisa, né? Também o software aqui, a inteligência artificial da Samsung, sabe que é um operador de telemarketing, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas esses caras podem me ligar, Fábio? Eles não estão ferindo a LGPD? Se tu não autorizou, com certeza. Ai, o negócio vai ficar bravo hoje aqui. Só quero ver o que vai dar. Ô, Fábio, a gente sabe que a LGPD ela é de 2018, né? E entrou em 2020. Nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709. Ela é de agosto de 2018 e entrou em vigor em setembro de 2020. Uhum. A lei ela vem para reconhecer como direito fundamental a privacidade de dados, a liberdade, a privacidade. Então nós temos aí uma lei que visa proteger dados pessoais de pessoas naturais e dar uma segurança jurídica para essas informações. Porque o senhor bem sabe, os dados pessoais hoje, as informações das pessoas físicas têm um valor econômico muito grande. Né? Sim. Você acabou de receber uma possível ligação ofertando produtos ou serviços sem autorização. Ou seja, alguém coletou os seus dados, alguém tem essa informação e alguém está tentando lhe ofertar, vender alguma coisa, né? Sem a sua autorização. Esse é o detalhe. Mas, Fábio, às vezes eu fico pensando, né? Isso não é mais do mesmo, cara? Isso não é, no fundo, reescrever novas regras para o direito pessoal? Não estamos fazendo tudo de novo. Então, Fábio, é mais do mesmo? Não? Ninguém vai ver que o vídeo é verbelício aqui? Não. Tem gente que pode pensar que é café. Vai ser bom, né? Boa. Estava aqui tomando um cafezinho. Um cafezinho. É um cafezinho Marquês de Plata. Marquês de Plata. Um tempranillo espanhol, né? Isso é bom. Mas aí, Fábio, não é mais do mesmo? Então, o objetivo mudou as leituras do mundo? Como é que funciona isso? A lei, ela vem dar uma resposta a uma necessidade, né? Que é basicamente isso que um regramento normativo faz, né? Tentar responder uma situação jurídica da sociedade de forma que isso abarque aí as situações jurídicas reguladas pela lei, né? A proteção de dados é uma preocupação, né? A proteção à privacidade, aos dados pessoais das pessoas naturais é uma preocupação que não é recente, né? A própria Constituição ela garante o direito à privacidade, né? Portanto, eu entendo que não é mais do mesmo, né? É um regramento que tem uma função de dar guarida a uma privacidade que todos nós precisamos, principalmente no mundo atual, né? Onde com muita facilidade seus dados são violados, né? O senhor bem acabou de receber aí um exemplo, né? E a lei vem nesse sentido, né? De garantir essa privacidade, de dar essa segurança para as pessoas. E quando a gente fala de dados pessoais, nós estamos falando do quê? De qualquer informação que seja relacionada a uma pessoa natural, né? CPF, RG, endereço, e-mail, telefone. Cara, sabe que esse papo é muito maluco quando a gente fala pessoa natural? Porque nesses estudos da inteligência artificial,
Às vezes eu penso assim, a LGPD está vindo para começar a regrar de forma mais organizada as relações entre homens e máquinas. Deixa eu explicar essa situação meio maluca aí para você que de repente não entende ou não vê por esse espaço, por esse ângulo, por esse prisma, né? Sabe aquela frase que a gente falava assim, você não é uma pessoa, você é um CPF? Antigamente se usava muito essa expressão, porque a pessoa não era tratada como uma pessoa, mas sim o que ela produzia no CPF dele durante a vida, suas relações comerciais, suas relações pessoais. Um número, né? Você não era um número. Fábio, a situação hoje é a seguinte, você não é mais um CPF, você é uma hash, que a gente diz. Uma hash. Veja bem, o que é uma hash, cara? É aquela porra do sustenido lá, não? Sim, é um hashtag. Como é que é o nome daquela... Apóstolo? Jogo da velha, não? Jogo da velha. Cara, toda vez que você faz qualquer coisa na internet, toda vez que você acessa o seu celular, e o celular é praticamente endêmico a todos nós hoje, faz parte da gente, né? Sim. Toda vez que você começa a trabalhar ali, você entrou num site, você abriu um aplicativo, não pode ser fácil. Abre um hash e começa a botar números, entendeu? E aquilo ali em algum momento identifica. E aí, a gente já discutiu isso muito aqui, né? Até mandei pro Fábio recentemente um conteúdo de uma empresa que eu abri a página, uma empresa de comunicação famosíssima, não vamos falar aí o nome, né? Mas enfim, a declaração de privacidade, ela parava no momento em que eu não tinha como negar que eu não quero que ela use os meus dados. Cara, ela não deixou. Eu vou te mandar esse conteúdo. Se quiser, a gente até pode botar aqui no vídeo. Ela não deixou eu fazer isso, tá? E aí, infelizmente, pela minha observação naquele momento, eu cancelei e não li a reportagem. Isso. Vê, a lei, ela traz essa resposta, né? De dizer, olha, a tua privacidade, Fábio, os teus dados, teu CPF, teu nome, teu RG, isso importa. Isso importa para o Estado, né, enquanto legislador, e isso é um direito seu. Não se pode simplesmente vulgarizar os dados pessoais, né? Esse direito que a gente tem de ter um pouco de paz, né, porque na verdade o direito de ser deixado em paz, que foi o artigo americano, né, de 2 advogados americanos que começaram essa ideia da privacidade, né? Eu tenho o direito de ser deixado em paz, eu tenho o direito de não ser importunado. Existe uma história de origem da situação? Sim, claro. Dos anos 1800, em Howard, 2 advogados trataram pela primeira vez sobre o direito de ser deixado em paz. Né? Você tem o direito de ser deixado em paz. Você tem o direito de não ser importunado. Desliga esse troço, para de encher o meu saco, eu quero ficar em paz. Tanto é que hoje, como premissa da LGPD, em qualquer sítio eletrônico que tu acessar, vai estar lá uma informação de política de cookies, né, ou de privacidade, sim. Dizendo, olha, para você acessar o nosso site, nós precisamos utilizar alguns cookies, que são biscoitos não são ferramentas de captura de dados. Sabe que eu tenho pego muito a leitura, e tenho feito isso e começando a catalogar para poder a gente falar um pouco mais forte sobre a LGPD, principalmente quando a gente for falar isso aplicado diretamente a um grupo específico de pessoas, né? Que seria os termos de uso. Vamos falar um pouquinho de termos de uso já. Por que os termos de uso, né? Mais do que a política de privacidade, os termos de uso eu acho que são fundamentais. E isso a maioria das pessoas também não lê. Não. Porque aí tu vai lá para saber assim, tá, eu estou usando isso e ele me dá direito a isso, isso, isso. Porque é basicamente como o outro lado se falando contigo, sabe? Me parece na forma com que os conteúdos são tratados na internet, os termos de uso. Porque se a gente pegar o caso da Uber, né, que tá na mídia aí, tá na televisão, tá em alguma plataforma que você pode ter acesso, de certeza. A Uber violou todos os termos de uso, políticas de privacidade, tocou, eu ia dizer foda-se, então, né? Porque ela entrava na câmera, ela entrava no áudio, ela abria tudo do cara, entendeu? Tanto que foi uma briga enorme com a Apple, que descobriu que foi enganada, entre aspas, sabe Deus como é que isso realmente aconteceu, né? Mas os termos de uso é uma forma que mesmo que tu esteja sendo usado os seus dados, tu sabe como é que ele se declarou daquela forma e tu pode se proteger contra ele. É mais ou menos por aí, Fábio? Na verdade, a lei ela não veda
o tratamento dos dados, né? A coleta, a utilização desses dados, mas ela impõe alguns fundamentos legais para você poder fazer isso. Então ela diz, olha, Fábio, se você quer coletar os dados de alguém, se você quiser tratar esses dados, né, armazená-los, utilizá-los, você precisa ter um fundamento legal. Você tem que ter um fundamento legal. Você não pode fazer por fazer, né? O legítimo interesse, por exemplo, é uma das bases legais. Né? Legítimo interesse. Legítimo interesse do controlador, ou seja, de quem coleta. Não, eu estou coletando seus dados porque eu tenho uma justificativa legal, eu tenho um interesse econômico, enfim. Econômico também? Não claro. É só social? Não, basicamente é econômico. Ninguém vai coletar os seus dados porque gosta de você ou porque quer ter na sua base de dados. Mas a verdade é o seguinte, tem que haver uma mínima proteção, aquela proteção legal, para que essas informações não sejam utilizadas de forma indevida. Esse é o detalhe, né? Não é que você não possa coletar, você não possa ter o meu nome, o meu CPF, o meu endereço, o meu e-mail na sua base de dados. Mas para você tê-lo, você tem que ter uma justificativa, você tem que ter um fundamento legal. Mas dentro da política de privacidade, eu tenho que dar o direito da pessoa, sim, claro, quando estiver acessando o meu conteúdo digital, de recusar, né? Claro. E aí acho que está as maiores falhas que a gente tem visto, né, Fábio? Inclusive tem um cliente aí, não fechou com a gente, não vou dizer que não. Vou mandar só esse corte para ele. Mas a gente já falou para ele, já mostrou isso, né? Lembra que a gente gravou um conteúdo um tempo atrás? Eu mandei para ele ao vivo aqui. Falei, cara, ó, tu não tá deixando a pessoa dizer não. Isso está errado. Acontece muito quando você entra num sítio eletrônico, né, num site, você ter essa informação de política de cookies e pedindo para que você aceite aqueles cookies que são utilizados pelo sítio, ou que você rejeite os cookies, ou que você faça a gestão desses cookies, né, faça as preferências, faça gerir as preferências de cookies. Muitas vezes acontece o quê? Se você rejeita os cookies, que você não é obrigado a aceitar, o site não funciona. Não funciona, né? Ele te deixa na mão, então ele não deixa entrar. Isso pode estar ferindo o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, já que você oferta produtos e serviços ao mercado, você tem que permitir que as pessoas acessem isso, né? Então, assim, tem alguns excessos de zelo, né, da corporação, da organização, no tratamento desses dados, e tem má fé também, né? Tem basicamente... Sim, deixa eu só te fazer uma pergunta, que eu acho que é um erro que as pessoas caem de bobeira, né? É quase como se fosse a historinha do bilhete premiado. Falando de redes sociais. Vou falar de redes sociais. A gente sabe aí de alguns perrengues que algumas celebridades entram às vezes, mas vamos falar no dia a dia, nas coisas normais. A pessoa vai lá no grupo tal, ofende a pessoa tal. A LGPD vai organizar essas informações de forma que eu possa dizer, olha, eu me senti ofendido com isso, está aqui a pessoa, está aqui o grupo, está aqui a luz da LGPD, porque, por exemplo, no WhatsApp as informações são criptografadas, né? Ponta a ponta. É óbvio que o próprio WhatsApp, a própria Meta, né, do Mark Zuckerberg, que deixou a lista dos 10 maiores milionários do mundo essa semana. Vai ser outro papo. Tá pobre. Coitadinho. Tô preocupado com ele. Fábio. Não, é importante. Você já pensou se no sábado de manhã ele está falando sobre LGBT, tomando um vinho, perto de uma praia? Não sei. Às vezes eu me sinto tão rico. Nós somos, né? Nós somos, de certeza. Mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, a LGPD também vai ajudar a regrar essas situações de relacionamento dentro de redes sociais ou dentro da internet? Bom, eu entendo que não é o objetivo da LGPD esse tipo de situação. A LGPD ela se aplica a quem? Ela se aplica a qualquer pessoa física ou natural ou jurídica que colete informações de outras pessoas, essas sim, pessoas físicas, pessoas naturais, e utiliza essas informações, e trata essas informações. Entre duas pessoas físicas sem intuito comercial,
não é a proteção que a LGPD não está abarcada pela proteção da LGPD. Usa-se outras. Sim, tem vários regramentos. Tem da lei. Tem assim. O Código Penal, por exemplo, quando você exorbita aí o seu direito de expressão, né? Exorbita. Vai além da sua... Eu não sei se você sabe o que é exorbitar, eu já estava pensando assim numa órbita de um elétron, entendeu? Saindo fora. Isso, quase vai além do que entendeu? É permitido, né? Aí, valência, camada de valência, não sei se tu lembra disso. Faz tempo que eu não estudo isso. Mas o que acontece? A LGPD, ela basicamente regra o tratamento de dados pessoais por pessoas físicas, profissionais liberais e organizações, sejam públicas ou privadas, mas que coletam e tratam esses dados. Tá? Então, o objetivo aqui é a proteção aos dados da pessoa natural, da pessoa física, contra a violação, contra o uso indevido por essas organizações ou por essas pessoas físicas. Mas que afetem diretamente o indivíduo. Sim, claro. Ele que vai dizer assim, eu fui... Sim, claro. Eu recebi um dano. De alguma forma... Esse titular, essa pessoa física, é chamada titular dos dados. Então, se o Fábio, né, se você coleta os dados pessoais meus... É o Fábio ou o Fábio? O Fábio, né? Se o Fábio coleta os dados pessoais do Fábio, olha... ele tem que ter, primeiro, um fundamento legal, ele tem que observar os princípios que a lei estabelece, por exemplo, finalidade, né, necessidade, adequação, dentre outros, né? Isso tudo a lei estabelece. Então, isso tudo, quando você se adequa isso, à LGPD, você vai ser observado isso. O programa de adequação à LGPD, ele trata dessas questões, né? Da forma como você vai manter os dados sob a sua guarda e o que você vai utilizar, né? Como você vai utilizar. Eu tenho uma fotozinha de uma clínica que eu estive lá em Tubarão, semana passada. Bem grande assim, LGPD e as informações, né? Vou te mandar também, porque tem coisa aí para te perguntar. E falar sobre perguntas, pessoal. Hoje essa conversa foi com o Fábio. Se você quer saber um pouco mais sobre LGPD, o Fábio está se especializando nessa área. Já tem muitas respostas para dar para o mercado. E a gente agradece muito essa parceria. Se você tem alguma pergunta, manda aqui nos comentários. A gente vai adorar responder, né, Fábio? Claro, com certeza. Esse é o nosso dia a dia aí, estamos focados em adequação à LGPD e compliance de uma forma geral. E trabalhamos muito para que os dados pessoais sejam protegidos, né? Pelo menos você tenha essa segurança de que quando você fornece uma informação para uma organização, você não vai ter essa informação vazada ou usada indevidamente. Né? Como não foi combinado, tá? Como a ligação que ele recebeu aqui de um suposto spam, próprio serviço de inteligência artificial da Samsung já identifica isso, né? Olha, esse número é relatado como spam, etc. e tal. Quer dizer, alguém tem essa informação pessoal dele, que é o número de telefone no mínimo, para estar ligando para oferecer um serviço que não foi pedido, que não foi desejado. Tá? E a LGPD protege exatamente disso. Saco. Claro que Mas é isso, estamos sempre à disposição. Né? Olha, gente, obrigado por ter ficado até aqui, até o próximo vídeo. Grande abraço, pessoal.